Bom dia, professor Fernando. Mais uma aula de geografia. Os alunos dos nonos anos A e B. Nós estamos no finalzinho da apostila 3, capítulo 4. Então, o último tema fala sobre as Áfricas, Mediterrânea e subsaariana. E posteriormente nós vamos falar um pouco de apartheid. Esses dois primeiros temas, África Mediterrânea e subsaariana, nós já falamos um pouco. Então, eu vou dar uma explanada nesse assunto de África, para que nós tenhamos um tempo maior para falar sobre apartheid. África Mediterrânea, coloquei aqui o mapa para vocês, para que nós possamos nos localizar melhor. Então, quando eu falo de África Mediterrânea, eu vou estar falando também de África Branca, África Setentrional, África do Norte. É a mesma África, só que com denominações diferentes. Essa parte da África começou a ser estudada mais agora, antes não era muito falada. É a parte onde nós temos países como a Mauritânia, Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. Esses países eles são de origem árabe, é uma cultura árabe, população majoritariamente branca, religião islâmica, muçulmana. Então, é uma parte totalmente diferenciada do continente africano. Então, por isso que essa região é chamada de África Branca, Ela faz fronteira com a Europa, Então, Marrocos faz fronteira com a Espanha, então fronteira muito próxima à Europa. Faz fronteira também com o Mar Mediterrâneo, assim como faz fronteira com o Oriente Médio. Então, a cultura dessa região ela é quase que total, de total influência do chamado Oriente Médio. É importante ressaltar também que essa região ela tem como ponto forte, o cultivo mediterrâneo, o cultivo da oliva, a produção de vinhos, a cultura irrigada próxima ao Nilo. Tem petróleo, muito petróleo nessa região. Na Argélia tem muito petróleo, Tunísia, Líbia, muito petróleo. Então, é uma região diferenciada dentro do continente africano. Em contrapartida, nós temos a chamada África subsaariana. Então, olhem só, quando nós falamos de abaixo do Saara. Então, a África subsaariana é a parte da África que fica abaixo do Saara, abaixo do deserto. Essa África também, ela pode ser chamada de África negra, tá? Porque a maior parte da população é negra, a parte mais pobre do continente. A parte mais pobre do continente. Essa região, ela tem como economia, a prática do plantation, ou seja, aquele tipo de agricultura voltada para exportação, cultivo de produtos tropicais, como cacau, café, cana, amendoim. Pratica-se a monocultura, ou seja, o cultivo de um só produto, é a mão de obra barata. Além do plantation, essa região é muito forte no que diz respeito ao extrativismo, extrativismo mineral, extrativismo até vegetal. Então, eles retiram muito diamante da natureza, muito ouro, muito petróleo, cobre, bauxita, a madeira,
a seringueira, né? Eles praticam demais a prática da retirada do suco da seringueira para a produção de borracha. Então, esses países são países de economia muito agrária. E, assim, tem foco também no petróleo. Países como a Nigéria, o país mais desenvolvido da chamada África subsaariana é a África do Sul, né? Tanto que ela faz parte do BRICS, né? Desses países em processo de desenvolvimento, tem uma indústria já forte, trabalha muito com petróleo, né? Tem muitos desses países que são membros da OPEP, né? A Angola, Gabão, são membros da OPEP, assim como a Nigéria também. A Nigéria é o país que tem a maior população, o país que é muito voltado para a indústria do petróleo. O que falar sobre o apartheid? Primeiro vocês precisam entender o que quer dizer apartheid. Apartheid é um sistema de segregação racial. Segregar, dividir raças. O apartheid foi um ato institucionalizado na África do Sul, no ano de 1948. Então, isso estava na Constituição da África do Sul, tá? A separação da raça branca em relação à África negra. Então, uma minoria branca segregou toda uma maioria negra. Então, tem um pouquinho de história aí dentro desse contexto. Primeiro, os europeus saíram, né, em busca de novas terras, desde o período das navegações, no século XV. A África não foi diferente, né? Então, os europeus chegaram ao continente africano e à África do Sul, onde ocorre o apartheid, né? Mais ou menos em 1497, justamente época do período das grandes navegações, né? Posteriormente, tá, já no século XVII, nós tivemos lá na África do Sul a entrada da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Então, eles trouxeram os primeiros colonos holandeses naquela região. Esses colonos holandeses eram chamados de boeres, ou seja, eles eram agricultores, né? Vem da palavra boer, holandês boer, quer dizer agricultores, tá? E se fixaram lá no extremo sul da África do Sul, bem na parte sul da África do Sul. Para os boeres, né, a população negra não passava de selvagens, né? Eles tratavam a população como selvagens, né? E para eles, esses selvagens deveriam ser domesticados e deveriam ser submetidos ao trabalho escravo. A ideia deles era essa, né? Então eles tinham aquela ideia, né, de supremacia branca, de discriminação racial forte, tá? Então eles utilizavam a discriminação racial, né, para justificar toda a submissão civil. Eles utilizavam o quê? A supremacia branca para justificar a submissão. Esses boeres, eles formaram na África do Sul uma sociedade muito forte, né, de origem remota lá do apartheid, da segregação. Olha só a justificativa desses boeres. Os negros, ou toda essa dominação contra os negros,
ela estava em textos bíblicos. Ou seja, a Bíblia dizia para eles, né, que eram da religião calvinista, né, holandesa, para eles existiam trechos na Bíblia que dizia que os brancos, a supremacia branca, deveria, tá, manter a submissão em relação aos negros. Posteriormente, os ingleses, né, tomaram posse dessa região. Tomaram posse. Então, tiveram lá as guerras contra Napoleão, né, decidiram aumentar as suas colônias e tomaram posse da África do Sul. E logo quando eles tomaram posse da África do Sul, eles perceberam que tinha muito ouro naquela região. E resolveram, tá, desabrigar os boeres que estavam naquela região, ou seja, os holandeses que estavam naquela região. Tanto que ocorreu uma guerra entre 1899 e 1902, a chamada Guerra dos Boeres, no qual os ingleses ganharam essa guerra e apossaram-se de todo o território, criando assim no ano de 1910 a União Sul-Africana, né? Então isso foi importante dentro do contexto geral. Então os ingleses ganharam a Guerra dos Boeres, venceram os holandeses e tomaram conta de toda a região. Tá? Independente da divergência entre os boeres, entre os holandeses e os ingleses, né, independente, nenhum deles, né, tinha nenhuma intenção de parar com a exploração, com o abuso, em relação à mão de obra nativa. Os dois tinham vontade de continuar explorando todos aqueles negros daquela região. Tanto que, em 1948, como disse para vocês, eles instituíram, ou seja, eles colocaram na Constituição da África do Sul, através do Parlamento, através do Congresso, tá, a lei do Apartheid, a lei de segregação racial. Tá? Então, o Apartheid nunca se viu no mundo ato como esse. Então, olhem só, a partir de 1948, o Apartheid começa a assumir forma legal, constituindo-se em um conjunto de leis segregacionistas em 1961. Então, o que a União Sul-Africana? Ela se desliga da coroa britânica e funda a República Sul-Africana. E a segregação, ela foi em todos os níveis. Então, não podia acontecer casamentos interracial, os brancos não poderiam, os negros não poderiam estar no mesmo restaurante que o branco, na mesma praia que o branco, no mesmo banheiro que o branco. E surgiu a partir daí a lei do passe. Então, o que houve dentro de um contexto geral? Houve uma separação. Qual o critério? Cor da pele. Cor da pele. Então, cria-se a segregação espacial, a política dos bantustões. Então, os brancos, que eram minoria, que estavam no poder, moravam no centro da África do Sul. Os negros, segregados, tinham que ir para uma região bem periférica, ou seja, muito afastada do centro, cujo nome era Bantustão, ou os
bantustões. Então, os bantustões passaram a ser, né, os centros periféricos onde ficava a maioria da população negra. Então, eles fizeram um remanejamento espacial dentro da África do Sul. Tá. E o negro para ir à cidade? Só ia à cidade, só andava na cidade o negro que estava a trabalho, trabalhando, ganhando muito mal, tendo uma remuneração horrível. Tá. O que ele fazia enquanto ele estava no centro trabalhando? Ele tinha direito a um passe. O passe é comprovado que ele estava no centro trabalhando. Os movimentos contra o apartheid. Então, as duas maiores lideranças, vamos dizer assim, dentro de um contexto de organizações negras, né, para anti-apartheid, nós tínhamos o Congresso Nacional Africano e o INCAP. Então, esses grupos eram ligados a grupos tribais negros rivais, etnicamente diferentes. Eles eram etnicamente diferentes, porém eles lutavam pelo mesmo propósito, acabar com o apartheid. O fim do apartheid. Como que se deu o fim do apartheid? Primeiro, o mundo descobriu que existiu o apartheid. E a África, né, a partir do fim da Guerra Fria, a África começou a sofrer um boicote econômico imposto pela comunidade internacional. Então, o que era esse boicote? Ninguém fazia comércio com a África. A África ficou isolada. Então, além do boicote econômico, houve o boicote esportivo. A África não participava de nenhuma modalidade esportiva. Então, a África totalmente isolada. Com esse boicote, com a África isolada, a África começou a entrar numa crise tremenda. Uma crise. Até que em 1989, né, assume a liderança do governo sul-africano um cara com o nome de Frederic de Klerk. Né? Isso não quer dizer que esse cara era bom. Não era bom. Ele fez o que tinha que fazer. Que a África estava condenada ao fracasso. O que ele teve que fazer? Ele teve que pôr em prática uma série de medidas que visava formar um Estado multirracial na África do Sul. Ou seja, os negros tinham que começar a participar do governo. Quem era o grande líder dos negros? Nelson Mandela. Ficou preso mais ou menos 27 anos. 27 anos. Então, com toda essa luta, né, contra o apartheid, a partir de 1989, Frederic de Klerk tendo que fazer mudança, né, tentar montar uma África do Sul multirracial. Então, os negros passam, a partir desse momento, a ser considerados cidadãos sul-africanos. Ou seja, ele começa a adquirir direitos civis. Qual o direito mais importante? Direito ao voto. Então, eles conseguiram direito ao voto. Tanto que, em 1994, né, teve as primeiras eleições multirraciais na África, no qual estava tendo como candidato pelo partido, né, do Congresso Nacional Africano, o Nelson Mandela. E ele venceu as eleições e se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Tá? Tanto que Nelson Mandela, junto com Frederic de Klerk,
ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Então, foi algo totalmente diferente de tudo que estava acontecendo no mundo. Foi um marco na história da humanidade. Tá. Depois das eleições, Nelson Mandela, presidente da República, um desafio. A África tinha um desafio. Fim do apartheid. Como, tá? Tentar viabilizar um grande país multirracial, onde o racismo estava enraizado nas pessoas. Como um lugar onde o casamento interracial era proibido, o negro proibido de frequentar um banheiro destinado ao branco, restaurantes segregados, praia segregada. Então tem que fazer todo um trabalho. Até os dias de hoje, esse reflexo é muito forte dentro da África. Né? Atualmente, existe acordo, né, de recenseamento feito por órgãos para tentar verificar como que está composta a população da África nos dias de hoje. Né? Olha só, a África é composta por 52 milhões de habitantes, 9% de brancos, 79, quase 80% de negros e 9% de mestiços, né? Euro-africanos e 2,5% de indianos e asiáticos dentro do país. Então, é um país de esmagadora negra, esmagadora, né? Raça negra dentro do país, e assim mesmo nós temos uma África onde o domínio do branco ainda é muito nítido. Temos que pensar nisso. Tá? A África do Sul ela cresceu demais, né? se industrializou, ficou muito forte economicamente. Tanto que a África do Sul ela pertence ao BRICS, né? Um grupo de países fortes em processo de desenvolvimento, no qual está o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. E agora, com a participação da África do Sul. Né? Então, é um importante marco na história da África do Sul a questão do apartheid, que é muito, muito falada, muito discutida até os dias de hoje. Obrigado a todos, obrigado pela atenção, obrigado pela aula. Terminamos a apostila 3, próxima aula já a apostila 4 com vocês aí. Faça os exercícios através do aplicativo. Muito obrigado e até a próxima.